Então, explicando um pouquinho sobre o nosso grupo, né? A gente criou o grupo em fevereiro de 2017 e o propósito é ajudar os brasileiros que se mudaram para o Canadá a fim de estudar ou trabalhar nas áreas de marketing, advertising, communications, design, analytics e afins. O propósito do grupo é guiar e dar suporte de carreira para promover uma transição mais suave, né, entre os ambientes Brasil e Canadá e ajudar promovendo networking e trocando experiências. Hoje a gente tem mais de 400 membros, a gente interage diariamente no WhatsApp, no LinkedIn, Facebook e Instagram. E aqui tem alguns números para a gente mostrar onde a gente está. Então, a gente tem o grupo principal no WhatsApp com 256 membros, que é o máximo que o WhatsApp permite, por isso a gente criou subgrupos. Então, a gente tem esses outros 4 subgrupos, Digital, Analytics, Advertising e Events. A gente também tem página corporativa no Facebook e grupo no Facebook. Instagram, página corporativa e grupo no LinkedIn também. E aqui são as 4 fundadoras do grupo, a Cíntia Alcântara, atualmente Marketing Manager na Altron, eu, Fabi Ramos, Marketing Manager na Next Edge Capital, a Silvia, que é Advertising Marketing Specialist na Fabric Land, e a Marcélia Tinelli, que é Marketing Business Intelligence Manager na Cosmetica Laboratories. E não podemos deixar de citar nossas voluntárias, que nos ajudam muito nos bastidores, a Mariana Michelin, a Débora Fontana e a Natália Rabelo. As 3 ajudam bastante, a gente é muito grata pelo apoio de vocês. E vocês. Aqui eu coloquei algumas fotos, esse foi o primeiro evento que a gente teve em 2017. Depois um evento que foi menos gente, não tem todos aqui, mas essa foi a primeira palestra que a gente deu. A do ano passado da Gabi, no consulado. Esse aqui acho que foi no Tree Brewers. Esse outro foi, deixa eu lembrar, no pub, esqueci o nome. E aqui um online. Então, nada disso poderia acontecer se não tivesse vocês. Vocês fazem a nossa comunidade estar ativa, trocando informações, ajudando diariamente todos os participantes. E um parabéns para todos nós que podemos fazer com que isso aconteça. E aqui, um dos eventos mais recentes nos últimos 12 meses. Então, em julho do ano passado, a gente teve o evento de networking no Tree Brewers. Depois, em novembro, a gente teve um workshop Cultural Intelligence com a Gabriela Bergamo. Em dezembro, a gente teve um happy hour, que foi no Madison. Aí começaram os Brainstalk. O primeiro foi em abril com a Laura. Depois a gente teve a Google Ads Fundamentals com a Natália. E o último foi com a Gabriela de novo. E aqui são os próximos, né? O de hoje, com a Natália, que já é conceitos mais intermediários de Google Ads. Na semana que vem, com a Christy, Strategies to Break into Your Industry in Canada. E daqui 15 dias, no dia 7 de maio, com o Janser Bob, How to Definitely Optimize Your LinkedIn Profile. A gente está fazendo todos esses workshops para vocês, espero que vocês estejam gostando, então registrem-se. E não esqueçam de responder a nossa pergunta, porque o feedback de vocês é muito importante para a gente. Então, depois de cada evento, em 24 horas, a gente está mandando uma pesquisa online. E é sempre bom para a gente. Eu sei que muita gente não responde, mas a gente precisa disso para continuar entregando para vocês o que vocês estão esperando. E sobre o Brainstalk,
né? Então, a gente criou essas séries quando começou tudo isso do COVID, para ter esses eventos online, mas também teremos no futuro presenciais, se tudo der certo. Um dia voltaremos ao normal. E o objetivo do Brainstalk é trazer pessoas de peso, profissionais de peso do mercado de diferentes áreas, né? De RH, de coach, profissionais da nossa área mesmo, advertising, marketing, enfim, que possam dividir a experiência com a gente, nos trazer dicas e que a gente possa aí melhorar o network e aprender mais. E hoje teremos a Natália. A Natália, ela tem mais de 7 anos de experiência no ambiente digital, focando principalmente em paid search. Ela é formada em Hospitality Management na Universidade Federal de Pernambuco. Também estudou aqui na George Brown. Acho que muita gente já conhece. Ela deu uma palestra muito legal 15 dias atrás, é isso? E agora ela vai dar continuidade, tratando mais de assuntos intermediários, mais avançados em relação ao que ela apresentou lá atrás. E é isso. Tenho algumas coisas aqui para dizer. Todo mundo, por favor, coloca no mute. Eu acho que a Mari já fez isso. Quem quiser, compartilha aqui nos comentários, no chat, o perfil do LinkedIn. As perguntas a gente vai deixar para o final. Não esqueçam de responder a pesquisa, que a gente vai enviar em 24 horas. E se vocês tiverem algum feedback, alguma coisa que vocês querem dividir com a gente, entrem em contato com a gente, ou por aqui, ou depois, posteriormente, porque é muito importante que a gente entenda o que vocês estão esperando do grupo, para que a gente possa oferecer aí dentro das expectativas. E agora eu vou passar o bastão para a Nath. Eu vou lembrar aqui como é que é. Isso aí, obrigada, Me avisa gente. quando você conseguir. Consegui aqui. Tá? Então tá bom. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela, antes de começar. Tá todo mundo vendo? Sim? Ótimo. Tá, então, como a Fabi falou, há 15 dias atrás, mais ou menos, eu dei um outro workshop desse, mais falando sobre fundamentals, né? Então foi algo realmente bem high level, assim. Eu vou só pedir já desculpa por antecipadamente, porque eu tô meio gripada, gripe de verdade. E aí eu tô, enfim, posso espirrar um pouco e tal, então, por favor, bear with me aqui. E aí o objetivo da gente hoje vai ser falar um pouco mais, assim, apresentar um pouco mais uma visão mais intermediária. O Google Ads, ele tem muitas facetas e, enfim, eu poderia passar aqui 3 dias falando sobre coisas que a gente poderia tocar aqui no intermediário. Eu escolhi alguns pontos, 3 ou 4 pontos, que eu acho que é bem relevante para você ter uma campanha, para você ter uma conta de sucesso no Google Ads. Então, eu escolhi esses 3 ou 4 pontos aí para a gente falar. Como a Fabi disse, a gente vai ter um tempo no final para perguntas. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, já anota e no final a gente pode ter um tempinho aí para poder falar sobre isso. Então, tá. Então, eu vou começar. A agenda de hoje. Deixa eu só diminuir isso aqui. Pronto. A agenda de hoje. A gente vai falar um pouco sobre keywords. A gente vai falar um pouco sobre bidding strategies, conversions e como é que a gente faz para setting conversions, né, no Google Ads e attribution models. Tá, então vamos lá. Eu vou só fazer um recap aqui, né? A gente falou um pouco sobre keywords quando eu falei há 15 dias atrás, mas foi bem assim, high level mesmo. A gente falou mais sobre o match type e tal. Então eu vou só trazer um recap aqui e a gente vai falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre isso.
Então, existem 5 tipos, né, de keywords que você pode fazer o targeting no Google Ads. O Broad Match, o Broad Match Modifier, Phrase Match, Exact Match. Na verdade, o Negative Match, ele entra aí como um match type, mas ele é o contrário, né? Então, é o que a palavra-chave que você vai negativar, nesse caso, para que o seu ad não apareça. Mas, então vamos lá. O que seria o Broad Match aqui? Então, como a gente pode ver aqui no exemplo, o Broad Match seria, digamos que você trabalha para uma loja e vocês vendem hats, né, chapéu para mulher. Então, se você vai lá no Google e você coloca a keyword women's hat, vai aparecer bem broad, assim, para praticamente qualquer tipo de keyword, de search que inclua algo relativo a women's or hats, né? E aí, como a gente pode falar aqui, ele inclusive inclui misspellings, então, assim, erros, sinônimos, procuras que foram relacionadas aquela tua keyword. Então, muitas vezes pode não fazer muito sentido. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Broad Match Modifier é o irmão mais velho, digamos, do Broad Match, né? Ele vai conter o termo modificado ou variações, mas não sinônimos, tá? Então, essa é uma grande diferença. Então, se você, women's hat, e alguém estiver procurando por caps ao invés de hats, não vai aparecer, porque ele não aparece sinônimo, tá? O phrase match, o seu ad vai aparecer se a pessoa estiver procurando exatamente por aquela frase, exatamente naquela mesma ordem, tá? Então tem que estar naquela ordem e vai aparecer com variações. O exact match, então se a gente pensa no funil, o broad match ele está no top of funnel e o exact match está no bottom. É aquela keyword bem targeted, assim, então ela tende a ser super relevante, tende a ser, pode ser que seja um pouco mais cara, apesar que no overall ela tende a ser mais barata, mas se você for olhar keyword por keyword, às vezes algumas vão ser mais caras, tá? E o negative, como eu disse, são aquelas palavras que você quer negativar, de qualquer forma. Então, por exemplo, existem listas universais, que a gente chama, de palavras que as pessoas normalmente negativam. Então, por exemplo, how much, where is, what is, são tipos de palavras que a gente normalmente negativa em campanhas. Address, telephone, a não ser, obviamente, que seja relevante, né? Mas caso não seja, normalmente, 90, 80, 90% a gente consegue negativar essas palavras. Um adendo aqui que eu vou falar é aqui. Se você lança a tua keyword e aí, digamos que no meio do caminho você decida que ela não é mais relevante e aí você faça uma alteração no sentido de mudar qual é o match type da keyword, você vai perder todos os dados que aquela keyword já deu para a tua campanha, tá? Então, você vai perder cliques, você vai perder conversions, você vai perder custos, você vai perder tudo, tá? Se você fizer pequenas alterações, você não perde. Então, por exemplo, se você tem uma palavra no singular e você vai adicionar um S para um plural, você não vai perder. Mas se você for mudar de tipo de match type, você vai perder qualquer tipo de data que você já venha ter tido, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou falar só um pouquinho mais especificamente porque eu estou tocando tanto nessa questão de keywords. Como eu disse no começo, eu escolhi alguns tópicos que eu acho que são super relevantes. E se a gente pensar em Google Search, a gente está pensando em keywords. Então, eu realmente só queria que a gente falasse mais sobre isso e também, no final, abrir para perguntas, caso vocês tenham alguma. Desculpa. Enfim, e vamos lá. Então, novamente, o Broad Match. Eu vou falar aqui um pouco de alguns pros e cons no uso de cada tipo, que aí eu acho que também fica um pouco mais fácil para vocês acabarem decidindo qual que faz sentido para tua campanha. Então, uma vantagem, né, do Broad Match vai ser o formato certo para tua campanha se você não tem tempo para estar lá fazendo o gerenciamento da tua campanha. Se você não tem tempo para fazer uma keyword research, se você não quer ter trabalho. Basicamente, porém,
se você também estiver disposto a entender que você vai estar pagando por um tráfego que não vai ser relevante, tá? E aí, como eu disse, você vai acabar pagando por irrelevant keywords, né? Você vai encontrar, você vai atingir muita gente, mas elas são menos suscetíveis a converter. Então, o broad match, ele é muito bom. Se você juntar o broad match com um audience targeting, ele pode ser bem poderoso, tá? Porém, isso já exige realmente que você se dedique mais tempo a estar lá olhando keyword por keyword para ver se faz sentido ou se não faz. Então, normalmente as pessoas tendem a não usar o broad match nas campanhas, tá? Então, digamos que você queira fazer uma campanha de awareness, de reach, e para você não interessa o tipo de tráfego que vai vir no teu site, você só quer gente no teu site. É uma opção, tá? Muito provavelmente eu vou dizer aqui que 60% a 70% do teu tráfego vai ser um pouco irrelevante. Mas, se é o que você está buscando, então assim, tem um tipo de keyword para qualquer tipo de objetivo, tá? O Broad Match Modifier é o middle ground, né? Então ali ele está no meio entre o Broad Match e entre o Phrase Match, tá? Ele aumenta a tua relevância, tá? Porque ele vai gerar um tráfego mais relevante, digamos assim, um tráfego que seja mais, que faça sentido para aquela tua palavra, tá? Porém, ele ainda assim vai trazer procuras irrelevantes, de qualquer forma, porque querendo ou não, você ainda vai estar naquele close variants ali, sinônimos e tal, e aí vai trazer pesquisas ainda que são irrelevantes, tá? Então, exige que o broad match é meio que você pode colocar lá e esquecer, digamos assim, e o broad match modifier exige que você já tenha um nível um pouco maior de controle de quando que seu ad vai aparecer, tá? Aí, como eu disse aqui, né, utiliza esse match type se você quiser ter uma altas impressões, então você vai atingir muita gente, mas aí você ainda vai conseguir fazer um filtro melhor do que o broad match, tá? Uma dica que eu dou, que eu faço, quando eu começo uma campanha nova para o que quer que seja, eu gosto de começar usando o Broad Match Modifier. Eu digo que 95% das vezes eu não uso o Broad Match, tá? Eu acho que traz muitas pesquisas irrelevantes e para mim não vale a pena. Então, eu gosto de começar com o Broad Match Modifier, porque vai me dar um tráfego, volume de tráfego, porém ele vai ser um pouco mais relevante. E daí, com o decorrer do tempo, a gente acaba analisando os resultados daquelas keywords e a gente consegue refinar ainda mais. E aí a gente vem para os outros dois tipos de match types, né? Que é o phrase match. Então, a sua keyword, ela vai aparecer a sua search tem que ser exatamente naquele mesmo formato da tua keyword, tá? Então, ele vai sim trazer um tráfego bem mais qualificado. É muito utilizado quando o sentido da palavra faz sentido, tá? Se para você não interessa se é women's hat ou se é hat women's, então não faz tanto sentido você usar um phrase match. Eu particularmente não uso tanto. Eu uso dependendo como faz sentido. E vocês vão me escutar falando isso aqui várias vezes. Depende da campanha, depende se faz sentido ou não. Mas é porque realmente é a situação. Não tem uma receita de bolo para isso. Tá? Eu não tendo a usar tanto. Então eu priorizo utilizar o Broad Match Modifier e o Exact Match. Tá? O Exact Match, ele vai ser o finalzinho ali do funil, né? Então, é o icing on the cake ali. Ele é um tipo de keyword super relevante. Normalmente é mais barato. E ele te ajuda muito a aumentar o teu college score. Então, a gente falou no primeiro encontro que o college score, ele tem uma importância muito grande em se o teu ad ele vai ou não aparecer. Não é somente a quantidade de dinheiro que você coloca, o teu budget ou o teu bid, mas sim a relevância daquele teu ad. E quando você usa a Exact Match, você tende a ter uma relevância maior,
porque aquela pessoa está procurando exatamente aquela palavra. Então, a tendência dela converter é muito, muito maior, né? A gente só tem que falar aqui que as close variants dela não inclui sinônimo. Então, você tem que fazer um targeting de sinônimo, tá? Então, se você quer pegar as pessoas que estão procurando por women's hat and women's cap, você vai ter que usar as duas palavras, tá? Se você usar só uma, você vai perder a procura pelaquela outra palavra. O que também é um pouco negativo é o lowest reach. Então, você não consegue atingir uma quantidade de gente muito, muito grande. Porém, quem você atinge tende a converter. E é super trabalhoso, tá? Então, realmente exige que você tenha um tempo para se dedicar a estar lá na tua plataforma olhando. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, quantas vezes no dia tu vai na plataforma? Quantas vezes na semana tu vai? Eu vou falar que no meu horário de trabalho, eu simplesmente não fecho a plataforma. Então, assim, é o dia inteiro olhando e fazendo ajuste e ajustando bids e tal. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, assim, in overall, as key takeaways aqui, né? O match type vai determinar o quão narrow ou broad vai ser aquela search query, né? O quão narrow ou broad seus ads vão aparecer para aquela pessoa, tá? Lembrando que o broad match, ele é o default do Google, tá? Então, se você simplesmente for lá e clicar e dar um type e incluir a palavra, ela vai vir como broad match, tá? Não sei se vocês notaram, mas aqui eu usei um pouco os símbolos, né? Então, para poder você fazer uma broad match modifier, você tem que adicionar o mais antes da palavra, né? Para fazer o phrase match, você adiciona as aspas, e para fazer o exact match, você adiciona o colchetezinho. E aí, digamos que você adicionou suas keywords e tá lá, e aí depois você vai lá na aba de recomendações do Google, que é super relevante, inclusive, eu uso bastante. Dentro da plataforma existe uma aba que o Google fala que é Recommendations, então ele recomenda várias coisas. Tem coisas que não faz sentido nenhum, tem coisas que faz sentido. Então, qualquer palavra que você for adicionar daquela lista que o Google tá te dando como sugestão, ela vai ser adicionada como broad match. Então, não esqueçam, se vocês adicionarem e vocês não quiserem fazer um targeting com a broad match, você tem que ir na keyword e trocar, tá? Então, tem que só se ligar nisso aí. Deixa eu ver. Phrase match, já falei. O phrase match também é uma ótima opção quando você tem uma keyword bem específica também que você quer fazer o targeting, é bem interessante. Você pode utilizar isso também, né? Acho que é isso por keywords. Vamos lá. Então, a gente vai falar agora então sobre o Bing Strategy, né? Isso está super ligado, né? Então, como eu falei, o bid mais o quality score vai dar se teu ad vai ou não aparecer, tá? Então, quality score tem muito a ver com as keywords. Inclusive, uma dica que eu dei no primeiro, que eu vou dar de novo, sempre tentem utilizar as keywords que vocês estão fazendo targeting na ad copy do ads de vocês, tá? Nas headlines. Existem 3 opções, 3 campos para headlines no Google Ads. O primeiro e o segundo são obrigatórios, o terceiro ele é opcional. Então, sempre coloquem no primeiro ou no segundo as keywords que vocês estão fazendo o targeting para aquela ad group, tá? Então essas são as Bing Strategies, que tem as opções. Tem algumas outras, mas eu achei que não é tão relevante, normalmente não se usa muito. Então, vamos falar um pouco mais sobre cada uma. Então, tá. O Target CPA, né? O Target CPA, eu entendo que esse slide ele tá bem heavy em questão de texto, mas porque realmente é complicado de explicar sem esse texto. Tá? O Target CPA, o que é CPA? O CPA é Cost per Acquisition, né? Então, ele vai otimizar para conversão com aquele valor específico para o teu Cost per Acquisition, tá? Lembrando que algumas conversões elas vão custar mais, algumas conversões elas vão custar menos. O que interessa vai ser um average ali, tá? Então, não se assuste se você coloca o Target CPA de 30 e você tá vendo conversões por 40. Porque ao mesmo tempo que umas vão custar 40, outras vão custar 20. Quando chegar ali no meio, vai estar mais ou menos até o teu 30, tá?
O Target ROAS. O Target ROAS eu gosto de usar, porém é difícil, não é tão simples e tende a ser um pouco mais complexo quando o pessoal vai usar, né? Então, ele vai colocar o teu bid para maximizar as tuas conversões, o valor das tuas conversões, baseado no retorno que você quer do teu ads, tá? Então, eu só botei aqui um cálculozinho, e esse valor ele é calculado em porcentagem, tá? Então, o ROAS, né? O ROAS é o sales dividido pelo ad spend vezes 100, para ter a porcentagem. Então, digamos que você decide com o teu cliente, ou você é o cliente, decide que você, a cada $2 que você gasta no Google Ads, você vai querer $10 em retorno. Qual que é esse teu goal? Qual que é esse teu ROAS? Você vai ter que colocar, o teu ROAS vai ser um ROAS de 500%. Então, lá no campinho do teu Business Strategy no Google, quando você estiver fazendo o setup da tua campanha, você vai colocar 500, tá? Então, se você... E aí, digamos que a cada... Aí, enfim, essa matemáticazinha é uma matemática simples, mas exige que você ainda faça essa matemática, tá? Os clientes, pelo menos os meus clientes, normalmente eles têm um target de ROAS ou um target de CPA, tá? Eu, particularmente, não inicio. E aí, isso varia muito, tá? De pessoa para pessoa, de experiência, como a pessoa tem e tal. Eu, particularmente, inicio minhas campanhas da mesma forma que eu inicio com a Broad Match Modifier, Exact Match para Keywords. Eu gosto de iniciar as minhas campanhas com uma Business Strategy mais manual, tá? Porque isso vai permitir que eu tenha mais controle. Essa Business Strategy de Target CPA, Target ROAS, a Maximize Conversions, elas são automáticas. Tá? Então, você deixa o Google otimizar. Normalmente eu inicio com uma manual, porque isso vai me dar maior controle e até mesmo para eu conseguir entender como é que funciona aquela campanha, para depois eu ver qual que faz mais sentido colocar na questão de manual, de automático, tá? E às vezes também não faz sentido colocar no automático, faz sentido você continuar no manual, tá? Porque também para o Google conseguir otimizar, ele precisa de dados, uma quantidade robusta de dados. Então, se você já inicia do zero uma campanha usando alguma coisa manual, muito provavelmente vai falhar em algum momento ali, porque ele não tem dados para otimizar, tá? Esse foi um side note. Então, voltamos. Maximize Conversions aqui. Ele o teu bidding vai ser para que você consiga maior quantidade de conversões para o teu dinheiro, tá? Porém, sempre deixando, digamos que se você tiver um budget pequeno, eu não indico você usar essa campanha, essa business strategy, porque se uma conversão custar o teu budget do dia, o Google não vai otimizar para aquilo. Então você vai acabar não tendo resultado. Tá? Digamos que você tiver $50 e uma conversão vai te custar $50, o Google não vai fazer aquilo para você, tá? Não vai otimizar. Então, vale a pena se você tem um valor, uma quantidade, um budget robusto, certo? Para trabalhar. E aí, acho que dias atrás me perguntaram qual é o budget que você diz robusto, quanto que seria robusto. Ideal seria iniciar uma campanha com mais ou menos uns $5.000 por mês. Natália, mas pô, eu não consigo, eu não tenho essa grana. Enfim, meu cliente não tem essa grana. Começa menos, você tem que começar de algum lugar. Só que o que eu digo muito é você tem que gerenciar a expectativa das pessoas, porque às vezes as pessoas acham, vou colocar $50 por dia e vai me trazer resultados. Não é assim, tá? O Google não funciona como o Facebook. O Facebook, você coloca lá $10.000, ele vai te gastar uns $10.000. Você coloca 1.000, ele vai te gastar 1.000. O Google não. O Google, ele é baseado em as pessoas têm que estar procurando aquilo para que seu ad apareça. Então, não é como o Facebook. O Facebook, ele é mais ativo, eu diria, e o Google é mais passivo no sentido de como o search, né? Como que ele vai mostrar o teu ad. Então, assim, é ideal que você inicie de alguma forma. Se você tiver o budget para iniciar de uma forma que vai ter relevância e vai conseguir te trazer resultados, seria o ideal. Tá. O eCPC, que é o Enhanced CPC, né? Ele vai aumentar ou diminuir o teu bid baseado na probabilidade de te trazer uma venda, uma conversão, né? Existe o main e o CPC, que é o Cost per Click, e esse é o Enhanced. Então, digamos, quando eu uso o CPC, se eu boto lá que eu só estou disposto a pagar $1, eu só vou pagar $1. Meu ad só vai aparecer se for $1.
Se eu uso o eCPC, eu estou dizendo para o Google que eu estou disposta a pagar até 20, 30% a mais por aquela palavra, para poder meu ad aparecer, tá? Eu gosto muito dessa estratégia, eu acho interessantíssima. Downside, você tem que ter tempo para estar na plataforma. Você tem que ter tempo para estar olhando as tuas keywords, para aumentar ou diminuir o teu bidding para cada keyword, tá? Então leva realmente um tempo. Tá. Então, maximize clicks, ele vai, já é ser básico, ele vai aumentar a quantidade, tipo, maior quantidade de cliques possível com o teu valor, tá? Então, ele não é focado em conversão. O Manual CPC, como eu disse, ele vai te dar o maior controle, porém, você vai precisar passar bastante tempo, tá? E aí, como eu disse antes, se você combina o Manual CPC, o Enhanced CPC, para mim, eu acho uma boa forma de, pelo menos, iniciar uma campanha. O Target Impression Share. Esses últimos três, eles são menos utilizados, tá? Mas ele ainda assim é interessante. O Target Impression Share, ele é super focado se você quer brand awareness, tá? Ou reach na tua campanha, tá? A única coisa Impression Share, quando a gente pensa nisso, significa o quanto que você vai roubar aquela share, o market share do teu competidor, tá? Então, se você coloca lá que você quer pagar mais para estar em 100% das tuas pesquisas das pessoas, você quer 100% das vezes que seu ad apareça, você vai gastar muito dinheiro, tá? Então, assim, o custo vai aumentar substancialmente, tá? Uma dica ou você não coloca 100%, você coloca 70%. Então, em 70% das searches por aquela palavra, eu quero que meu ad apareça. 80%, 50%, 40%. E aí vai do que é relevante para você. Uma outra forma de você gerenciar melhor essa estratégia é você colocando um limite máximo, tá? De quanto que você quer gastar por dia. Então, você não deixa o Google simplesmente livre para otimizar do jeito que ele quiser. Porque se você for pensar pelo lado do Google, o Google vai querer gastar o teu dinheiro. Da forma que for. Então, você botando um limite ali, você vai pelo menos se garantir que aquele teu valor faz um sentido para você. E aí, novamente, a gente vem na questão do budget. Eu tenho um pouco budget. Faz sentido eu usar? Não faz. Tá? Não faz sentido se você não tem um budget relevante. O Target CPM. O Target CPM é você bidding impressions. Então, quantas vezes as pessoas veem somente para display YouTube. E o Target for Viewable CPM é a tática, né, que é Brand Awareness para mainly YouTube. Então, é quantas você vai passar, quantas pessoas viram, né, quanto eyeballs viram aquela tua campanha no YouTube. Se eu estiver falando muito rápido também, alguém, uma das meninas aí quiser, Natália, explica mais isso aqui ou tal, então vocês me avisem, tá? Por favor. Tá, então eu vou só overall assim. Então, algumas dicas, né, para as business strategies. Se o teu goal é conversions, eu indico você usar ou Maximize Conversions, o Target CPA ou o Target ROAS, tá? Contanto que faça sentido, né, para tua campanha. Como eu falei, eu particularmente gosto de começar com o Enhanced CPC em qualquer tipo de goal que eu tiver. E daí, depois de dependendo do volume, dependendo do budget, do volume de resultados que eu tenho, em até 2 semanas eu já consigo definir se vale a pena eu continuar ou não com a mesma estratégia ou mudar para uma mais automatizada, tá? Mas aí vocês podem começar. Se o teu objetivo for conversions, começa com essa. Se o teu objetivo for traffic, você pode começar com o Maximize Clicks. Lembrando, ele vai pagar, ele vai otimizar a tua campanha para maior quantidade de cliques. Tá? Então, se tu tá reporting, né, em cliques, talvez faça sentido. O Enhanced CPC ou o Manual CPC, tá? Se o teu objetivo for um awareness, daí você vem para o Target Impression Share. Lembrando, se você tiver grana, o CPM ou o VCPM, foi YouTube Display, tá? O CPM ou o VCPM, eles tendem a ser super baratos. Display em geral e YouTube tende a ser super barato, tá? Então, é um tipo, talvez, uma business strategy que faça sentido para se você não tem tanto budget, né? Você lançar uma campanha de display, uma campanha no YouTube, ao invés de uma campanha de search, enfim, pelo menos para iniciar, ver se está dando algum resultado.
Vamos lá. Então, eu também queria, daí, pegando um pouco mais aí, a questão do Automated Rules. So, então, a Google tem regras que você pode colocar para fazer a tua vida ser mais fácil, digamos assim. Né? Você pode colocar notificações, você pode pausar ou ativar campanhas, você pode fazer bid adjustments sem nem ir na campanha, tá? Então, por exemplo, algumas automated rules que eu uso bastante vou pausar determinado ad group se o CPA está acima do meu target, tá? Então, se eu tenho um CPA de $50 e eu vejo que aquele ad group ele está constantemente me trazendo resultados com CPA de 60, eu vou dizer para o Google, ó, pausa. Se eu chegar no CPA acima de $60, eu não quero mais esse ad group funcionando, tá? Ou aumenta o budget se by 10% ou vai um valor, se o CPC é menor do que 1,30. Então, estou falando para o Google que eu estou disposta a investir mais se o meu CPC for menor do que 1,30. E daí a gente tem bilhões de outros tipos de automated rules, são uma coisa para, enfim, vocês ficarem sabendo. Então tem, por exemplo, pausar ou ativar ads de acordo com o texto do ad. Então muita gente usa isso para poder falar alguma coisa específica, se tiver algum tempo específico, por exemplo, se você tem um ad super targeted, assim, para, não sei, pela manhã, você tá dizendo lá, olá, bom dia. É um exemplo besta, mas assim, olá, bom dia. Então, olá, bom dia não faz sentido aparecer para alguém que está procurando à tarde. Daí você vai lá no teu Automated Rules e vai dizer pro Google que você quer pausar aquele ad que tem no texto bom dia. Então, e daí você consegue fazer com que o Google vá pausando e ativando ou pausando essas suas campanhas, ads ou ad group, tá? Então você consegue nos 3 níveis. E bid adjustments. Eu sou super fã de bid adjustments, para ser sincera. Eu não gosto de, como é que eu digo, excluir nada, porque o Google é bem sensível quando você exclui as coisas e normalmente você não consegue desexcluir aquela coisa que você tinha excluído. Então, os bid adjustments servem exatamente para isso. Então, você pode ter bid adjustment de demographics, de gênero, de income, de schedule, de devices, enfim. E aí você pode aumentar ou diminuir pela percentual que você achar que é relevante, tá? Então, normalmente eu uso isso bastante junto com o Google Analytics, né, que já me dá um volume maior de informações para tomar decisão. Então, digamos que eu vejo lá que no Analytics que o meu demographics principal é de 25 a 34 anos. Então, eu vou lá no Google e eu boto esse bid adjustment de 50% a mais de 25 a 34 anos. Por exemplo, eu tive um cliente, era a NYU, a New York University, eles tinham um programa de parceria com Hong Kong, uma escola em Hong Kong. E aí era bem sensível para eles, inclusive eu nem incluí aqui, mas não incluí aqui. Era bem sensível para eles a questão da localização, onde a pessoa estava. Então, tinha bid adjustments que a gente fazia assim. Eles não queriam que o ad parasse de aparecer, mas eles não queriam que aparecesse em tanto. Então, em alguns países, a gente fazia um bid adjustment negativo de assim, 80%. Para outros, a gente fazia um bid adjustment positivo de 50%, 60%, 70%. Então, esse balanço você consegue ir fazendo. E é bem interessante o resultado. E com o bid adjustment você consegue, como já diz o nome, ajustar de acordo, tá? E aí, então você pergunta, como é que eu começo? Qual é a melhor forma para eu começar com essa minha... escolher qual que é a bidding strategy, né? Uma forma mais conservativa, que você pode já começar com uma bidding strategy automática, mas como eu disse, normalmente não tende a funcionar tão bem, porque o Google ele precisa de dados para otimizar, né? E aí, dependendo da estratégia, você vai acabar dando um cap no que ele tem resultado. Então, se a gente pensa no target CPA, se aquele não for um hard goal, então, digamos, caramba, não pode ser de jeito nenhum menos do que $30. Mais do que $30. Ok, mas assim, se é um goal que você tem uma flexibilidade para trabalhar naquele teu CPA, se você disser para o Google que é 30, por mais que ele vá, lembra daqueles tantos por cento a mais, tantos por cento a menos, você vai perder bastante
possíveis conversões, porque o Google vai ficar preso àquela estratégia que você usou aí, aquele valor que você utilizou. Tá? Essa é uma forma mais conservativa. Uma forma mais agressiva é o que eles chamam, o que se chama de jumpstart bidding, né? Você começa bidding, né? Você começa dizendo para o Google que você quer aparecer na primeira posição em todas as pesquisas. Então, quando você vai lá, por exemplo, no teu Enhanced CPC, o Google vai te dizer, na tua coluna de status, ele vai te dizer que a tua keyword, ela tá abaixo da primeira posição. Digamos, alguém está pagando por aquela keyword $5, mas tu só está pagando 3, tá? Então ela vai dizer, ó, para tu aparecer na primeira posição, tu tem que pagar pelo menos 4,50, digamos. Daí, isso é uma forma bem agressiva de você começar. Eu particularmente tendo a fazer isso, como eu uso o Enhanced CPC para começar, eu tendo a ter esse início um pouco mais agressivo, de estar ali no bidding, sempre para estar na primeira posição. E aí, depois de um tempo, você diminui, tá? Para poder você conseguir ficar na segunda ou terceira posição. O que a gente tem de ver é que, como você estava na primeira posição, você apareceu muito na primeira posição, o Google entende que teu ad é relevante, tá? Então, isso aumenta o teu quality score. Então, isso vai fazer com que, depois de um certo tempo, mesmo você diminuindo o teu bid, você ainda assim vai conseguir aparecer bastante e muitas vezes até na primeira posição, porque o Google entendeu que teu ad é relevante. Tá? Então, essa é uma dica aí, se alguém quiser testar. Enfim, também estou aberta para discutir aqui, se alguém tiver outras ideias, com certeza. Conversões. Então, não adianta muito você lançar a tua campanha no Google se você não tiver conversões, né, os conversions setup na tua plataforma, senão você não vai conseguir dar os resultados, né? Então, existem conversões que você pode contar website, call on-site ou app download. Então, normalmente, o app download é o menos usado, somente se você tiver um app. Normalmente, a gente faz um mix and match desses tipos de conversões. Então, a gente tem conversões de website e conversões de ligações, né? Então, tipo, se você quiser que o teu consumidor ele performe alguma ação no teu website, então, digamos, visitar ou fazer uma compra, ou criar um contact form ou alguma coisa assim, você vai fazer esse setup usando a conversão do website. Se você quiser que ele ligue, então você vai fazer um setup do call. Então, normalmente a gente faz essa montagem, sempre o mix and match deles, tá? E tem uma tag, né? Um snippet que você tem que colocar no teu site. E aí muitas pessoas me perguntam, mas pô, eu tipo, não sei, eu não faço coding, eu não sei fazer isso. Então, você pode utilizar o Google Tag Manager, tá? Para poder pegar esse code e colocar pelo Google Tag Manager. O Google Tag Manager, eu não vou dizer que é super simples, porque não é, mas assim, para essas coisas mais básicas é bem simples de você conseguir fazer. E digamos que você não queira, você não sabe, você sempre pode mandar para o developer e pedir para ele colocar o código no site. Tá? E aí você vai conseguir fazer esse tracking no Google. O que é interessante também no Google é que você pode dizer para o Google, que é o que a gente diz, você pode criar micro conversions. Né? Então, por exemplo, NYU, novamente, eles tinham algumas conversões principais e algumas que eram micro conversions. Então, por exemplo, alguém clicar no ad e fazer o download de uma brochura, para eles era considerado uma micro conversions. Então, a gente não incluía esse download da brochura como uma conversão do Google Ads. Ele estava lá na plataforma, mas a gente não reportava sobre isso. Estava lá como para poder ter o dado. A gente tinha esse dado se a gente quisesse. Tá? Então, por exemplo, uma conversão para eles era alguém submeter um lead form. Uma micro conversion seria alguém fazer o download de uma brochura. Então, você tem como dizer para o Google se você quer que aquela conversão seja incluída na coluna, no resultado de conversões para aquela campanha, ou não. Tá? Ou se você só quer ter aquele dado ali guardado para você utilizar lá na frente. Então, algumas informações que você pode tirar desse conversions seria o conversions, né, one per click. Então, vai contar cada vez que você receber um ou mais conversões por um clique único.
tá? Então, esse número é interessante para você ver aproximadamente a quantidade de novas pessoas que você está tendo com aquela campanha, tá? Cost per conversion, como o nome já diz, vai te mostrar o custo pelaquela conversão, tá? E é muito bom para poder você, né, medir o teu retorno do investimento, né, que você está tendo, se está valendo a pena ou não aquela campanha. A conversion rate, então, vai mostrar a percentagem de cliques que resultou em conversões. Tá? Então, também você acho que consegue ver bastante se está sendo relevante ou não. Porque muitas vezes a pessoa, pô, eu tô tendo bastante clique, mas eu não tô tendo conversão. Muito provavelmente é porque o teu ad não é relevante. Então, relevante no sentido de para quem tá recebendo. Então, assim, muito disso mexe com a questão da ad copy também, de você tá explicando exatamente da forma como você melhor conseguir na tua ad copy o que é aquilo, tá? Porque senão a pessoa vai clicar, aí ela vai bater lá na tua landing page. E aí ela vai dizer assim, mas o ad não tá, o que tá dizendo no ad não faz sentido com o que tem na landing page, tá? E a view through conversions, e aí vai medir a quantidade de vezes que um consumidor ele viu, mas não clicou no teu ad. Tá? Então são só alguns dados que eu acho que são relevantes para você, enfim, você consegue começar a medir aí. Eu tô ficando sem tempo aqui, pessoal. Vou dar uma. Enfim, só foi aqui uns screenshots que eu. Mas isso aqui vocês conseguem ver depois, então. Alguns exemplos de conversions e tal. Attribution models. Então, vamos falar, vou tentar ser bem sucinta. O que é um attribution model? Isso daí, normalmente é uma dor de cabeça para todo mundo. Eu queria trazer um high level para vocês entenderem de attribution models e tal, o que faz sentido e o que não faz. O que é um attribution model, né? Attribution model é uma regra, um conjunto de regras que vai determinar como que você vai acreditar aquela venda ou conversão dos diferentes touch points do conversion, né? Que a gente sabe que muitas vezes a pessoa não vai clicar no teu ad e vai converter imediatamente. Ela vai clicar no teu ad, vai na tua landing page, aí ela vai sair, aí ela vai procurar no blog, aí ela vai pesquisar no Google o teu nome, ela vai entrar no teu site de novo, vai sair, e vai ir no teu Facebook, e vai... Enfim. Não é comum que as pessoas... cliquei no ad, converti, beleza, é isso. Tá? Então, eu só coloquei aqui um exemplozinho para poder ficar mais simples, tá? Então, assim, se a Ana, por exemplo, ela clicou no teu search ad, aí depois ela não converteu, lê um blog no teu site, depois ela viu um ad, um remarketing ad teu, seja lá por onde for, digamos, Facebook. E aí depois ela foi no Google e digitou a tua URL e aí sim ela converteu. Tá? Então ela teve todo esse caminho. Aí como é que a gente vai fazer? Quem é que eu deveria acreditar essa conversão? Tá, é para o meu search ad, é para o meu blog, é para o meu remarketing, é para quem? Né? Então como é que você vai fazer isso? No caso, o last click, ele é o default, assim como o broad match, o last click ele é o default, tá? Ele vai sempre dar o crédito da conversão para o último clique, tá? Então, da keywords ou ad, nesse caso seria o direct, tá? Então, quem teria 100% seria o direct. Então, aí às vezes você diz, pô, mas caramba, eu tô tendo essa campanha aqui e não tô conseguindo ver resultado, mas poxa, meu direto tá assim, ó, bombou. Porque muitas vezes pode ser que isso tenha acontecido, tá? A pessoa clicou no teu ad. A primeira vez que ela clicou ali foi no teu ad. Então, ela tá conhecendo o teu produto por ali. Mas ela só converteu no final. Tá? O first click vai dar para o primeiro clique. Então, nesse caso, o Google CPC, o Search Ad, vai ter todo o crédito. Tá? O linear, ele vai distribuir igualmente de acordo com cada path. Tá? Então, se faz sentido ou não. Então, nesse caso, cada canal vai receber, cada plataforma vai receber 25% do crédito para aquela venda. O time decay, ele vai dar o maior volume, percentagem de crédito para aquele canal que foi mais perto do final da conversão. Nesse caso, seria remarketing e o direct. Eles vão ter a maior crédito pelaquela venda. Tá? E a position base, para mim, é um dos melhores. Tá? Ele dá 40% da conversão na primeira e no último, e os 20% vai ser distribuído. Tá? Então, no caso, 40% vai para search, 40% vai para o direct, 10% iria para o referral e 10% iria para o remarketing. Tá? Aí você diz, pô, mas faz sentido isso? Tipo, para que isso?
Isso faz bastante sentido quando você vai fazer o reporting, tá? Porque, como eu disse, você usa o Google Analytics, você pode usar o default do Google Ads e do Analytics é o last click, tá? Então, e aí às vezes você começa a ver números discrepantes quando você muda o teu attribution model, por exemplo, na tua plataforma do Google Ads, não vai bater com o Google Analytics, porque eles estão usando uma janela de attribution diferente, tá? Então, qual é que faz sentido, né? Ui, tá bom. Qual é que faz sentido? Você fazer para tua escolher. Então, assim, é algo que tem que ser definido juntamente com o cliente. Então, digamos que se você tem um conversion path, ele é muito longo, qual é que faz mais sentido? Faz sentido você ter first click? Provavelmente não. Faz sentido você ter last click? Talvez. Na minha cabeça, faz mais sentido você ter ou um linear, que ele vai distribuir igualmente no path, ou um position based, tá? Agora, se você tem uma janela de conversão muito pequena, então talvez não faça tão diferença. Enfim, tem todas essas questões que você tem que ser analisada. E aí, novamente, como eu disse, vai depender da campanha, assim como tudo, vai depender disso e vai depender de um acordo em comum que você vai chegar com o seu cliente ou apresentar o seu superior. Enfim, foi isso que eu quis trazer para vocês. É super teórico, eu sei, mas, enfim, espero que tenha sido relevante. E se alguém tiver alguma pergunta, não sei como é que as meninas estão querendo fazer, me avisem. Obrigada, Natália. Eu acho que foi relevante, sim, pelo menos para mim. Espero que o pessoal tenha gostado também. Principalmente as estratégias de bidding, para mim, não estavam muito claras e aprendi bastante. Ah, legal. Eu vou começar com a primeira pergunta. Tá. Aí dá tempo para o pessoal ir pensando nas próximas. Para mim não ficou muito claro essa última parte de attribution models. Eu entendi o que é e a diferença, mas quando que a gente usa isso? Quando a gente vai fazer um relatório? É a gente que escolhe? Assim, só não entendi como coloca isso em prática. Tá, então, como default, né, vai ser sempre last click. Tá, então, se você não mudar o attribution model, quando você está construindo a tua campanha, você vai estar sempre reportando no last click. Sempre. Tá? Então, se você quiser mudar, então, é como eu disse, vai depender do teu, como eu botei aqui, depende do customer lifetime value, depende do tamanho do teu conversion path, se é algo muito longo, se é algo curto, se o teu cliente, ele fica muito tempo na tua database ou se não fica, tá? Então, assim, para poder você definir qual que vai fazer o sentido. Então, assim, você define isso no Google Ads, tá? Você coloca lá e vai definir se você quer contabilizar aquilo como last click, como first click, linear, time decay, position base. Você vai dizer para o Ed como é para o Ed. Você vai dizer para o Google qual é o attribution model que você quer usar, tá? Acho que eu respondi a tua pergunta. Sim, obrigada. Nada. Alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente tem que tirar do mute aqui. Eu tenho. Oi. Oi, tudo bom? Tudo, e você? Joia. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a quantas keywords você acha que é necessário dependendo da campanha? Depende. Então, depende Depende. depende de como que seria estruturada a tua campanha, tá? Quais os tipos de match types que você vai querer usar, porque quanto mais match types, mais keywords, mais volume você vai ter, tá? Eu, particularmente, eu gosto de, a cada ad group, eu acho que faz sentido, se fizer sentido, ter 20 no máximo, não, 15 no máximo. Eu diria assim, 15 keywords por cada ad group, porque quando a gente vai montar o ad group, as keywords têm que ser congregadas juntas para fazer sentido, porque lembra que eu falei que para você colocar na tua ad copy as tuas keywords. Então, se você tem 200 keywords, você não consegue, você não vai conseguir criar, vai ser muito trabalhoso você criar tantas ad copies, tá? Então, eu diria assim, nesse sentido,
Existe algo que o pessoal usa bastante, é bem trabalhoso para montar, mas é interessante, depois que você já tem montado, é o que chama de Single Keyword Ad Groups, né? O SKAG. Que você vai usar uma keyword para cada ad group, tá? E aí você vai ser super relevante ali. E aí, digamos, você vai usar três tipos de match type para aquela keyword. Então, digamos, Women's Hat, eu vou usar ela como Broad Match Modifier, Exact Match e Phrase Match. Uhum. No mesmo ad group, então não vou estar dividindo por tipo de keywords, não vou estar dividindo meu ad groups por tipo de keywords. Tá? Que isso é algo que o Google fazia antes, mas é algo que eles estão fugindo um pouco. Então, esses tags, ela vai dizer, por exemplo, vai ter uma keyword para cada ad group, e aí você consegue ser bem targeted. Você consegue Sim. usar aquela keyword na tua ad copy, em todas. Então, assim, a tua relevância vai ser muito grande, mas aí se você pensa por outro lado, pô, é bem trabalhoso, porque você vai montar Uhum. bastante, vou ter bastante ad groups dentro de uma campanha, né? Sim. Eu diria que tem esse jeito. Eu, particularmente, gosto de 15, porque eu acho que depois disso já fica bem confuso. Uhum. E aí também tem esse outro lado, que seria o 80, esse outro lado do 8, que seria uma keyword para cada group. Entendi. Obrigado. Né? A gente tem duas perguntas aqui no chat. Uma é da Sabrina, ela diz que adorou as explicações, e aí ela pergunta... Ela diz que muita coisa a gente aprende na prática, mas ela te pergunta se você fez algum curso, como que você aprendeu e se você recomenda algum curso. Nunca fiz. Aprendi tudo na prática. Mentira, para dizer que eu nunca fiz. Em 2013, veja bem, eu fiz um curso bem básico, Google Ads Fundamentals, porque onde eu trabalhava na época, enfim, eu comecei a fazer, mas o que eu aprendi foi muito no dia a dia. E, porém, o que eu indico, na verdade, sim, eu indico, a Google Academy é ótima, façam, se certifiquem, é maravilhoso. Hoje em dia eu sou certificada, na época eu não era, mas façam, se certifiquem, é ótimo, muito bom mesmo o curso deles. Mas muito mais importante do que você ter a certificação, eu acho, você fazer um curso sobre isso, é você se atualizar, porque muda muito. Muda assim, hoje eu tô numa plataforma, ela é de um jeito, amanhã eu vou entrar, ela vai estar de outro. E assim, as coisas mudam muito. Do dia para noite. Então, assim, como você se manter atualizado. Então, tipo, eu gosto do PPC Hero, é Hero PPC, eu acho, não sei. Do PPC Hero, PPC Specialist, são WordStream, eles têm também um pedaço de PPC lá, que são interessantes. O Neil Patel, ele também tem uns newsletters bem interessantes. Então, assim, o que é que eu faço? Eu vou nesse site, me cadastro em um monte de newsletter, recebo bilhões de newsletters, vou no Google, Think with Google, é bem legal também. Você pode se cadastrar lá e você fica recebendo essas atualizações. Aí é mais geral do Google, mas é interessante. Acho que é isso. Legal. O Vinícius está agradecendo pelo treinamento e ele fala que no caso de uma campanha para múltiplos países, se você sabe qual é a regra que o Google tem em relação à cobrança, qual moeda que é utilizada. Então, você não tem como... é uma moeda única. Tá? Então, se você selecionar, que se você vai colocar lá no teu billing, que é US, você vai ser US. Tá? E aí, se você quiser mudar a currency, você teria que criar uma nova conta para aquela currency diferente. Tá? Acho que então vai ter uma conta para os Estados Unidos, uma conta para o Canadá, uma conta para aquilo. É basicamente isso. Eu apareci aqui. Não, só Oi. complementando essa pergunta, então, se eu tenho uma pessoa no Brasil gerindo uma conta aqui no Canadá ou vice-versa, e eu tenho que escolher a moeda, eu que escolho a moeda que vai ser debitado, porque Isso. assim, em outras palavras, tem alguma vantagem, vamos chamar assim, de eu escolher de gerir uma campanha para uma pessoa no Brasil ou vice-versa? Tem vantagem nessa jogada de países ou não? Vantagem financeira?
Não entendi muito a pergunta nesse sentido. A minha Só um minuto. pergunta é assim, eu não sei quanto... Ai, desculpa. Saúde. Eu não Obrigada. sei, vamos supor que uma palavra aqui, uma palavra-chave custe $1 aí por clique, entendeu? Certo. Esse valor proporcionalmente no Brasil vai ser igual ou Vai ser igual, proporcional. pode acontecer de ser um custo mais barato e ter uma jogada de você fazer pelo Brasil ou vice-versa para conseguir uma economia de custos aí. Você sabe Tá. essa possibilidade? Deixa eu pensar. Meu entendimento, tá? Mas aí eu acho que isso a gente eu teria que dar uma pesquisada a mais. Eu não tenho 100% de certeza. Não há vantagem nessa questão, nesse jogo, não. Tá? Digamos que seria meio que o equivalente, tá? Mas, porém, pelo outro lado, eu fico pensando que quando você procura, quando você está lá no Brasil, você vai estar procurando pelas palavras de lá, vai ser mais caro as palavras de lá, claro, né? Do que as palavras aqui nos Estados Unidos ou aqui no Canadá. Mas eu não sei com essa questão da conversão. Essa é uma boa pergunta. Eu teria que dar uma olhada. Eu não tenho certeza, então eu prefiro não dar uma resposta definitiva. Se tudo bem, eu posso dar uma olhada nisso e aí qualquer coisa eu get back. Eu falo Tranquilo. para vocês. Era só curiosidade se tinha alguma vantagem cambial, brincar entre países aí na gestão, na adoção de uma moeda. A meu ver, não, mas eu prefiro dar uma pesquisada mais a fundo. Tranquilo. Mas obrigado. Nada. Quero agradecer a presença de todos. Natália também, obrigado por ajudar a gente. A gente vai finalizando formalmente por aqui. Então, quem precisar ir embora, pode ir embora, se sinta à vontade. Mas quem quiser continuar trocando ideia, fazendo mais perguntas, a gente pode continuar também. Oi, Nath, tudo bem? Oi, Eu tenho uma dúvida, que na verdade vai ser uma dúvida meio engraçada nesse momento que a gente está passando de coronavírus, mas enfim. Você tem dicas ou você tem alguma coisa a acrescentar, por exemplo, quando a gente fala de Google Ads, que o target são lojas físicas? Porque eu sei que em alguns momentos você tem aquela possibilidade de fazer Google Ads e você fazer toda a parte de target de keywords, mas você pode mandar a pessoa para uma locação, para aquela locação mais próxima dela, e você pode colocar alguma coisa assim em região. A gente fala muito sobre conversão e tudo, mas quando você faz isso na parte de loja física, a pessoa pode fazer aquele clique de ter um map action e da pessoa ver o endereço, etc. Eu não vejo muito material falando sobre Google Ads para locação física. Você tem alguma experiência nisso? Você tem algum insight? Não tenho muito mais do que você está falando aí, para ser sincera, porque meus clientes e a minha experiência sempre foi muito e-commerce. Então, assim, os meus clientes eles não tinham loja física, era mais venda pelo website mesmo. Porém, eu sei que você, por exemplo, você está falando aí de como você mediria essa conversão, basicamente. Assim, acho que a minha dúvida é extremamente aberta se você teria dicas sobre isso, porque acho que assim, uma maneira de você medir a conversão quando você tá enviando a pessoa para a loja física é saber o número de calls e saber a quantidade de map actions que a pessoa fez, se ela abriu o Google Maps para ir na loja ou não. Então, isso pode ser uma referência de conversão. Mas também eu queria entender, primeiro, qual que é o seu viés em relação à análise desse tipo de conversão, digamos assim, e outra se você tem dicas de otimização, se você tem dicas gerais fora a parte de keywords, que foi o que você já tinha comentado no começo. Certo. Com relação à minha visão dessa questão de conversão, eu sempre tem que ser algo que tem que fazer sentido, obviamente, para o cliente, tem que ser algo que tem que ser acordado com o cliente, no sentido de, para você faz sentido considerar uma ligação como conversão? Ou para você faz sentido considerar uma map action como uma conversão? Ou para você só faz sentido considerar uma conversão quando a pessoa for na tua loja ou quando a pessoa comprar? Né? O que existe que é bacana é que você pode fazer um upload de dados, né? E aí o Google ele consegue também, ele não é muito
não é muito confiável, mas é uma opção de você fazer tipo offline conversions, sabe? De você fazer esse mapeamento offline, de você meio que subir um banco de dados e o Google ele consegue fazer um match e ver se ele encontra alguma pessoa que tenha, daquele teu banco de dados, que tenha em algum momento, e aí depende da attribution model que você escolheu, se conectado ou clicado no teu ad ou alguma coisa assim, e aí conseguir fazer essa correlação, tá? Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de dicas de otimização para campanhas offline, né? Que geram offline. Eu acho, na minha humilde opinião, como eu te disse, minha experiência mesmo, realmente, é com e-commerce, assim, online. Na veia. Na veia, Eu não tenho muita experiência com essas questões de conversões offline ou de como melhorar essa conversão e tal. O que eu diria é que eu acho que muito do que se faz para o e-commerce também é relevante para um offline. Tá, então, assim, por mais que seja um comportamento diferente, o comportamento inicial daquela pessoa é muito parecido. Então, eu acho que muito do que você pode fazer, e aí vem toda a questão da relevância do ad, que eu não canso de falar, é garantir que o teu ad ele vai estar realmente relevante, tá, para aquela pessoa, e garantir que aquela pessoa vai encontrar informações. Então, por exemplo, como eu disse lá no começo, quando você pode negativar as palavras do address ou do where is ou telephone, você negativa se faz sentido. No teu caso, não faz sentido você negativar. Certo? Já que você está querendo que aquela pessoa vá para a tua localização. Então, assim, são algumas dessas questões que você pode utilizar como optimização. Eu não sei se eu consegui te ajudar muito. Não, entendi, mas acho que faz bastante sentido isso que você falou de os princípios de comportamento do consumidor são os mesmos, então é uma questão de você ter os mesmos princípios. Só vai ser mais difícil de fazer o tracking disso, né, da conversão. Sim, é mais difícil, porque por mais que você faça upload de lista, vai depender de se o Google vai conseguir ou não fazer um match. Entendi. Obrigada. Nada. Só lembrando vocês que na semana que vem a gente vai ter um workshop com a Christy Westman. Tá super legal esse workshop. Sobre estratégias para entrar na sua indústria aqui no Canadá. E daqui 15 dias, 7 de maio, com o Janser Bob, mais focado para LinkedIn. Também tá super legal. E não se esqueçam de responder a nossa pesquisa. O feedback de vocês é muito importante para a gente. E nas próximas 24 horas a gente vai estar mandando. E alguém tem mais perguntas? Euzinha. Nath, quando se trata de uma empresa que tem... que o target está no Brasil e no Canadá. Certo. Aí eu fiquei pensando na história do keywords, né? Certo. Foca no português, foca no inglês, bota nos dois, como é que faz? Tá. Cria campanha diferente. E faz Faz uma ad... para português e uma para inglês. Exatamente. Porque as keywords vão ser diferentes, o ad copy vai ser diferente. Então, faz duas campanhas diferentes. Ok. Obrigada. Nada. Tem duas perguntas aqui no chat, uma da Débora e uma da Areta. Não sei se elas ainda estão por aí. Se elas tiverem, vocês querem falar? Ou quer que leia aqui? Oi, Nath, tudo bem? Tudo. Então, eu tô adorando seu treinamento. Eu acho que é muito bom, tá sendo bem produtivo para mim, até para eu ficar me atualizando, né? Que, como você disse mesmo, que a ferramenta muda muito rápido as coisas, tem muita coisa que eu acho que já mudou, né? E eu queria só saber se você pretende dar um treinamento para a gente de otimizações de campanha ou análise dos dados. Se você tem. Boa pergunta. Ótima pergunta. Eu não sei, para ser sincera. Acho que é algo que a gente poderia conversar com as meninas e ver se tiver interesse. Com certeza, posso sim
Eu sei que tem bastante interesse, algumas pessoas vêm falando comigo para falar, sair um pouco de Google e falar um pouco sobre Facebook. Legal. Enfim, mas sim, pode ser uma possibilidade. Obrigada. Mas porque eu acho que eu tenho, às vezes, umas dificuldades para otimizar a campanha, ou às vezes tem uns insights diferentes, ainda mais aqui no Canadá, que às vezes pode ser um pouco diferente, né, a estratégia. Então, se você puder, a gente agradece. Tá bom, tá certo. Fala com as beijo. meninas aí. Pode deixar. Nath, eu vou ler aqui a pergunta da Areta. Tá. Então, ela falou que ela é formada em eventos no Brasil, trabalhou muitos anos no Brasil com eventos, ela está se formando em marketing aqui no Canadá, mas ela gostaria de migrar para a área digital. Então, ela tem feito vários cursos de Analytics, Google Ads, e ela gostaria de saber se você tem alguma dica de como fazer essa migração de carreira aqui no Canadá, como sair lá da experiência que ela já tem para entrar no digital. Você tem alguma dica para ela? Sim. Aquela dica básica de que, infelizmente, vai ter que começar realmente com uma vaga mais entry level mesmo. E aí eu acho até que talvez eu nem seja a pessoa certa. Eu acho que se a Laura tivesse por aqui, ela poderia até falar como entrar no mercado e tal. Mas, assim, a minha experiência... Eu tinha experiência com digital no Brasil, com isso no Brasil. Então, eu entrei aqui, mesmo assim, eu ainda entrei numa vaga bem entry level mesmo. Foi algo bem operacional inicialmente, tá? Hoje em dia que eu tenho algo mais estratégico, assim, que eu faço algo mais estratégico, mas eu tô bem operacional. Eu acho que se certificar, como eu falei, é algo relevante, porque para essas entry levels, muito pessoal, realmente, eles pedem mesmo a certificação. Então, se certificar é relevante. E focar. Eu acho que, assim, você focar em qual área de digital que você tem interesse. O digital é tão grande, né? Então, assim, tem SEO, tem content, tem analytics, tem paid search, tem display, tem programmatic, YouTube, social. Então, assim, tem muitas coisas para você fazer. Então, você tem que ter algo que seja sua força, tá? Então, por exemplo, para mim, a minha força, por mais que eu saiba bastante de muito, a minha força é search e Facebook. Então, essas são as minhas duas forças, assim. Então, por exemplo, você sabe eu sei fazer display? Sei. É a minha força? Não. Eu provavelmente vou levar mais tempo para fazer do que alguém que se especializou nisso. Então, eu acho que é isso, assim. Se certifica, se especializa e eu acredito que teria que começar realmente com alguma coisa mais hands-on, o que é ótimo para você aprender. Alguma pergunta, gente? Alguém está perguntando se ficou gravada a apresentação. Acho que sim. Sim, está gravada. A tua apresentação a gente vai poder dividir com todo mundo? Claro. Então, assim, quem perdeu, alguém parece que entrou atrasado, a gente vai, pelo menos a apresentação em PowerPoint, em PDF, a gente vai mandar junto com o e-mail da pesquisa. Preencha a pesquisa e daí pega a apresentação, tá? Não vai Isso aí. só bater a apresentação e ignorar meu link da pesquisa, nosso link da pesquisa. Então, acho que é isso, gente. Tá bom. Foi ótimo. Obrigada, pessoal, aí, por ter participado. E é isso. Precisarem, também estou disponível. Enfim, entre em contato. Pode falar comigo no WhatsApp, mandar um e-mail, enfim. Tá certo. Tá bom? Obrigada, gente. Boa Obrigada, noite para pessoal. todos. Boa noite. Tchau, tchau.